Bom dia, turma. Bom dia, meus amores. Vamos iniciar nossa aula de matemática e hoje nós vamos lá para trás do livro, tá bom? A gente vai pular um pouquinho aí a página, né, do capítulo 5, onde a gente tá, né, falando sobre localização, e nós vamos lá pro finalzinho do livro, na página 200, né? A gente viu aí, né, sobre a multiplicação, né? Então, toda vez que eu for multiplicar, eu tenho que repetir o número a quantidade de vezes, né? Então, vamos relembrar. Se eu falar 3 vezes 2, eu não vou somar, eu vou repetir 3 duas vezes, né? Então, vou repetir em forma de desenho, ó. Vou fazer 3 bolinhas em cima, 3 bolinhas embaixo, ó. Repetir duas vezes, uma, duas, a sequência do 3. E aí, eu vou fazer quanto que é. Eu vou agora sim, depois que eu desenhar, eu vou juntar e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6. Então, 3 vezes 2 é igual a 6, tá? Então, se eu falar aqui 4 vezes 2, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou desenhar, né, minha quantidade de 4 duas vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui foi uma vez. Então, de novo, 1, 2, 3, 4. Depois que eu desenhei, né, duas vezes, aí sim eu vou juntar e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 4 vezes 2 é igual a 8, né? Por quê? Porque eu repeti o 4, a quantidade do 4, duas vezes. Então, relembrando, quando a gente falar em multiplicação, eu tenho que fazer o quê? Repetir o número, a quantidade de vezes que está pedindo. Aqui está pedindo para repetir o 3 duas vezes. Então, repetir, ó, a quantidade de 3 duas vezes. Embaixo está pedindo o quê? 4 vezes 2. Então, tem que repetir o 4 duas vezes. Então, isso só foi o quê? Para a gente lembrar, né, sobre a multiplicação. Como multiplicar. Porque a multiplicação, ela é diferente de somar, né? Quando eu somo, eu faço o quê? Eu junto, né, uma quantidade com a outra. E a multiplicação não, eu vou multiplicar, eu vou fazer o quê? Vou repetir a quantidade de vezes que está pedindo, tá bom? Então, hoje nós vamos ver, né, sobre dobro e triplo, né, que aí está dentro da multiplicação esse conteúdo, né? Então, nós vamos ler e aí eu vou explicar. Número 1. Observe os animais abaixo e responde as questões a seguir. Então, né, aí você vai ver, né, observar os animaizinhos aí embaixo, né, os desenhos e a quantidade dos animais. Então, letrinha A, quantos cachorros? Aí você vai contar quantos cachorros tem, né, ao todo nessa imagem. E quantos gatos tem na imagem? Aí você vai colocar um número aí, tá bom? Você vai contar, observar e vai colocar o número para completar. O número de gato é a duas vezes o número de cachorro, né? Então, aí vem falando que 8 é igual a 2 vezes 4, ou 8 é igual a 4 mais 4, né? Por quê? Ele quis dizer isso, né? Que é duas vezes, porque aí a gente tem o quê? Tem o dobro, né? Por que o dobro? O dobro, toda vez que eu falar em dobro, eu vou sempre multiplicar o número por 2. A gente vai prestar atenção no somzinho, ó. Dobro. Parece que é o número 2, né? Dobro, 2. Então, toda vez que eu falar em dobro, eu vou estar multiplicando esse númerozinho pelo número 2. Se eu falar o dobro de 2, aí eu vou colocar o 2 vezes o seu dobro, né? Então, toda vez que eu falar em dobro, eu vou estar usando o número 2. Então, aí eu vou colocar 2 em cima, né? E 2 embaixo. 2 é a quantidade e 2 é vezes. Então, eu vou colocar 2 vezes 2. Aí, eu vou juntar e vou ver a quantidade, que é igual a 4. Certo? Então, toda vez que eu falar em dobro, eu vou estar multiplicando o número pelo número 2. Qualquer número pelo número 2. Se eu falar 5, qual é o dobro de 5? Eu vou pegar o 5 e vou multiplicar por 2, para poder saber aí qual é o dobro de 5, né? Dobro de 5, ó. 5 vezes 2, né? Então, ó, o dobro de 5 é igual
10, né? Por quê? Porque eu vou repetir o 5 duas vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Juntou, né? Duas vezes, 5 com 5 é igual a 10. Então, o dobro de 5 é igual a 10. Então, toda vez que eu falar em dobro, eu vou estar multiplicando esse númerozinho pelo número 2, tá bom? Por isso que falou aqui que o dobro de gato, né, de cachorro, é a quantidade de gato, né? Por quê? Porque eu tenho 4 cachorros e 8 gatos. Se eu colocar 4 vezes 2, não é 8? Então, por isso que aí no livro falou que é o dobro, né? Multiplicou a quantidade. Então, ó, podemos dizer que o número de gatos é o dobro do número de cachorro. Então, o dobro de 4 é 8. Por quê? Porque multiplicou o número 4 duas vezes, né? Colocou 4 e 4. Então, multiplicou. Dobro significa duas vezes, ó. Foi o que eu falei pra vocês. Toda vez que eu falar em dobro, eu vou estar multiplicando esse númerozinho pelo número 2, tá? Então, número 2. Beatriz, Thiago e Natália foram passear. Beatriz levou R$5. Tiago levou o dobro do dinheiro de Beatriz, né? Então, se ela tinha 5, eu vou multiplicar pelo número 2, né? Para saber a quantidade que Tiago tem. Natália levou o dobro do Tiago. Então, né? Se o Tiago tem o dobro, né? De 5, qual é o dobro de 5? Vou multiplicar, né? 5 vezes 2. Então, a Natália tem o dobro do Tiago. Então, você vai aí depois pegar a quantidade que o Thiago tem e vai multiplicar por 2, né? Porque sempre quando falo em dobro, eu vou estar multiplicando esse númerozinho pelo 2. E aí, você vai saber a quantidade que a Natália tem, tá? Ligue o nome da criança à cédula correspondente à quantia que ele levou. Então, aqui do lado, né, tá o nome deles, Beatriz, Thiago e Natália. E do outro lado, a quantidade de dinheiro que ele levou. Então, você vai multiplicar e aí depois você vai ligar, né, na nota correta de cada um, tá bom? Quanto dinheiro os 3 amigos levaram junto? Aí depois que vocês, né, ligou, você vai fazer o quê? Vai somar toda essa quantidade e ver qual é a quantidade de dinheiro que eles têm junto, tá bom? Vai somar. Aí não é mais multiplicar, né? Quando pergunta quanto tem todo mundo junto, a gente vai somar o de todo mundo, tá? Aí não é mais multiplicar. Na página 201, tá lá o número 3. Nos jogos de latas, Maria Luísa conseguiu derrubar o triplo de quantidade de latas que Catarina derrubou. Observe a cena abaixo e responda as questões. Então, agora a gente vai falar sobre o triplo, né? A gente falou do dobro, que é sempre multiplicado por 2. Agora nós vamos usar o triplo, né? Que também é bem fácil, ó. O número 3, né? Parece que é quando a gente fala triplo, né? Então, toda vez que eu falar em triplo, eu vou estar usando o número 3. Ó, então, triplo, eu vou sempre multiplicar pelo número 3. Dobro, eu vou sempre multiplicar pelo número 2, tá bom? Então, a gente não pode esquecer. Então, se eu falar o triplo, né, de 3, né, é igual a quanto? Então, eu vou pegar o 3 e vou fazer vezes 3, porque toda vez que eu falar em triplo, eu vou estar multiplicando pelo número 3. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, foi uma vez. 1, 2, 3, duas vezes. 1, 2, 3. Então, ó, repeti o número, a quantidade 3 vezes. E agora sim, eu conto tudo junto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o triplo de 3 é igual a 9. Por que igual a 9? Porque eu multipliquei o 3 vezes 3. Então, toda vez que eu falar em triplo, eu vou estar multiplicando esse númerozinho pelo número 3. Então, se eu quero saber o triplo de 4, a mesma coisa, eu vou pegar a quantidade 4 e vou multiplicar, né? Vou repetir essa quantidade 3 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Uma vez. 1, 2, 3, 4. Duas vezes.
1, 2, 3, 4. 3 vezes. 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Repetir 4, aí sim, agora eu vou contar quanto que é, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, né, se aí eu fiz a quantidade 4, eu vou, né, ó, colocar aqui o resultado. Então, quer dizer que o triplo de 4 é 12. Por quê? Porque eu repeti o 4, né, 3 vezes, ó. Repeti a quantidade de 4 3 vezes e depois eu juntei. Então, toda vez que eu falar em triplo, é diferente do dobro. Dobro eu vou sempre multiplicar por 2. E triplo eu vou sempre multiplicar por 3, tá bom? Então, vamos lá. Carolina aí, né, derrubou apenas 2 latinhas, né? E Luísa derrubou aí 6 latinhas. Então, né, vamos ver, vamos responder de acordo com o que a gente conseguiu observar. Letrinha A. Quantas latas Carolina derrubou? Aí você vai preencher. Quantas latas Maria Luísa derrubou? Aí você vai preencher. Então, o triplo de 2 é igual a 3 vezes, ou seja, 3 vezes 2, né? Que é igual ao triplo, né? Então, aí multiplicou o 2 3 vezes, né? Que aí deu 6, porque 3 vezes 2, 6, né? Então, aí ela derrubou o triplo de latinha, tá? Então, número 4, agora você vai fazer. Calcule o resultado e complete. O triplo de 4 é igual a 3 vezes, ou seja, 4 vezes 3, né? Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Eu vou repetir a quantidade de 4, né? Vou fazer o desenho lá. 4 unidades, vou repetir ela 3 vezes e vou saber o resultado, tá? O triplo de 6 é igual a quantas vezes 6, né? 3 vezes 6, né? Então, toda vez que eu falar no triplo, nós não podemos esquecer. Eu vou estar sempre multiplicando esse número pelo número 3, tá bom? 5. Com uma régua, meça o comprimento da linha verde e complete. Então, né, você vai pegar a sua régua, vai colocar em cima e vai ver qual é o comprimento dessa linha verde. A linha verde mede quantos centímetros? Aí você vai colocar aí quantos centímetros deu, tá bom? Agora, use a régua para desenhar uma linha de vermelho com o dobro da medida de comprimento da linha. Então, vamos lá. A gente mediu, deu, né, 5 aí. Então, tem 5. Esse comprimento da linha aí são 5 centímetros. Então, você vai pegar de vermelho, lápis de cor vermelho, e vai fazer o dobro do 5, né? Então, você vai ver quanto que é 5 vezes 2. E vai colocar o centímetro aí na régua com lápis vermelho, tá? Com a cor preta, o triplo da medida, né? Da linha verde. Então, você vai pegar o 5 e vai multiplicar por 3. Por quê? O triplo eu vou ter sempre multiplicando pelo 3. E o dobro eu vou estar sempre multiplicando pelo 2, tá bom? Então, só prestar atenção no sonzinho que você vai falar, ó. Dobro é como se eu estivesse falando 2, né? Então, eu vou estar sempre multiplicando por 2. Triplo parece, ó, o 3. Então, eu vou estar sempre multiplicando pelo 3, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Qualquer dúvida, é só colocar lá no comentário que eu vou estar pronta para poder explicar para vocês, tá bom? Um beijo!